Aleluias! Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Está todo mundo feliz aqui na casa de Deus? Casa do Senhor é a casa onde nós viemos aqui nos instalar para sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando eu olho para a igreja, quando eu olho para os pastores, o grupo de louvor, todos aqueles que trabalham na casa de Deus, é o compromisso mais importante que nós temos nas nossas vidas. Jamais podemos dizer que a igreja vai ser um clubinho ou simplesmente uma mera agenda, como nós fazemos com as nossas responsabilidades do nosso dia a dia. São responsabilidades. Não estou desmerecendo de tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do Senhor diz que, primeiramente, devemos buscar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É importante? Sim, é muito importante. Mas mais importante ainda é estar na casa do Senhor. É muito importante estar na casa do Senhor para buscar as bênçãos e agradecer àquele que nos traz as bênçãos. Jesus, certa vez, quando estava no Monte das Oliveiras e reunindo ali muitas pessoas, Jesus viu que, primeiramente, eles estavam famintos. Quando nós vemos uma pessoa faminta, primeiramente nós temos que alimentá-lo. Mesmo que nós temos a intenção de alimentar o seu lado espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Mas sabemos que logo depois que o Senhor, Ele pregou, logo depois que o Senhor alimentou aquela multidão, a Bíblia fala de homens, mas muitos deles eram casados, óbvio, e tinham lá também seus filhos. Então era uma multidão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que logo depois que o Senhor saciou a fome de todas aquelas pessoas que estavam presentes, que estavam aglomeradas, que estavam assentadas ali no pé daquela montanha onde se encontrava o Senhor Jesus, todos foram embora. Muitos vêm à igreja porque só querem a bênção. Muitos vêm à igreja porque não sabem reconhecer o valor, a riqueza que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem para cada um de nós. E nós vamos adentrar hoje nesse tema dessa mensagem que eu trouxe para vocês, claro, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não adianta, só com as minhas palavras, posso falar aqui 1 hora, 2, 3 horas, de nada se eu tirar efeito, nada, de nada se aproveita. Posso ter a melhor eloquência do planeta, mas se não for através do Espírito Santo, se eu não for um pregador que digo para mim mesmo, Espírito Santo de Deus, cuida da minha pessoa e cuida do meu ser, utiliza o teu vaso que é quebrado, para que o Senhor possa me consertar primeiramente, e para depois trazer a palavra, e que essa palavra será ministrada, e que possa encher aqueles que têm sede e fome da palavra de Deus. De nada adianta, meus amigos, de nada adianta. Só podemos viver a nossa vida em Cristo. Cristo é a nossa imagem, Cristo é o nosso caminho. Cristo é aquele que vai revelar tudo aquilo que está nas tuas mãos, tudo aquilo que está na tua mente e que Ele quer nos dar gratuitamente. Não tem que pagar nada. Como o pastor João já disse, ele já pagou. Já pagou. Nós temos livre acesso porque nós vivemos agora no tempo da graça. E a graça é o Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, o meu alvo é Cristo. Aleluias! Glorifique o Senhor.
Depois dessa pequena introdução, eu gostaria então de saudar a igreja de Cristo, aqueles que temem ao Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Senhor, sejam bem-vindos e que o Senhor possa abundar a graça de uma maneira enorme na vida de todos vocês, na vida dos nossos filhos, e que o Senhor possa usar e que possa consertar todas as áreas das nossas vidas que têm que ser consertadas. Não tem ninguém melhor do que o outro aqui, não há perfeito, nem Jesus Cristo, Ele mesmo disse que é perfeito. Alguém disse para Jesus: tu me chamas de bom? Bom é o meu Pai que está no céu, bom é o meu Pai, porque o Senhor Jesus Cristo só executou as obras do Pai. E nós da mesma forma devemos ser exemplo, devemos ser então um espelho para os outros que esperam por nós, que esperam o nosso fruto. E é desta mensagem que nós vamos falar hoje, porque o espelho é Jesus e a nossa imagem deve refletir então naquele que criou os céus e a terra, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu gostaria também de saudar aquele que nos acompanha utilizando as redes sociais, esse meio de comunicação maravilhoso. É bom utilizar a tecnologia, mas quando essa tecnologia cai em boas mãos, é quando nós sabemos verdadeiramente a maneira que nós utilizamos e a maneira e o tempo que nós estamos gastando, não somente para a nossa vida, mas para o Senhor. Aleluias! Bendito seja todos vocês, bendito seja todas as vossas famílias, os vossos filhos. Receba a graça, receba a misericórdia, receba tudo aquilo que vem do Senhor. Sejam vocês todos abençoadíssimos. É com muita honra então que estou aqui. Os irmãos sabem que até um presente momento, até a semana retrasada, né, eu venho então junto com a minha esposa Viviane, ministrando o curso em francês. Para mim é uma honra poder estar aqui, como eu disse agora há pouco, ser um instrumento na mão do Senhor. É para isso que Deus tocou o coração, falou com os pastores, os pastores conversaram comigo para poder então ministrar, para poder então buscar a face do Senhor com mais energia, com mais eficácia. Para quê? Para que esse fruto possa então cair, ser distribuído nas mãos, nas vidas daqueles que necessitam receber a obra, receber toda a sabedoria que vem do Pai. Eu gostaria de perguntar se no nosso meio tem alguém que nos visita hoje. Eu acredito que sim. Amanda, coloque-se de pé, por favor. Com a presença da Armanda aqui, então, o que a igreja diz? Sejam bem-vindos, no nome do Senhor Jesus, onde sempre, fique para sempre. Muito obrigado pela tua presença, Armanda. Que Deus te abençoe grandiosamente, não somente a você, mas toda a tua família. Glórias a Deus. Então, sem perca de tempo, então, eu vou trazer aqui 3 versículos, 3 passagens da Bíblia aqui, para que possamos então introduzir o tema dessa mensagem aqui hoje para vocês. Então, as raízes do Evangelho. Eu tenho certeza que a igreja já sabe o que eu vou falar, a imagem então que eu vou colocar. Hoje então nós seremos uma árvore. Nós seremos chamados então de árvore do Senhor. Não é uma árvore qualquer, porque vocês não são qualquer um aqui. Vocês são escolhidos de Deus, árvore de Deus. Essa árvore vai produzir fruto. Essa árvore vai dar bons frutos. E eu creio, vocês creem? Eu creio, eu sou uma nova árvore. Eu creio que vocês também são novas árvores em Cristo. Frondosas, belas, que as suas copas realmente se mantêm firmes, bonitas, mesmo durante o inverno, mesmo durante as intempéries, mesmo durante as dificuldades das nossas vidas. Eu sou árvore em Cristo.
E vamos então distribuir um pouco esse assunto aqui na Bíblia, procurando alguns exemplos para que possamos entender mais um pouquinho do que essa palavra do Senhor então quer falar. Eu utilizando aqui, como eu disse para vocês, sendo árvore aqui hoje então, vamos ver então o que o Senhor diz na sua palavra, para que possamos mais uma vez contemplar juntos e que essa palavra possa realmente cair e grudar no nosso coração, que ela não possa sair de maneira alguma. Árvore do Senhor, amém? O título são as raízes. Mas toda árvore tem que ter uma raiz, senão ela não é uma árvore, nem uma outra planta qualquer, sem uma raiz, obviamente. Aleluias. Santo és o Senhor Jesus. Vamos abrir então a Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2, por favor. Gostaria que todos vocês me acompanhassem. A leitura bíblica ela é muito importante. É importante também se a gente conseguir gravar a maioria dos versículos, não somente do texto, mas também um contexto. A gente temos por obrigação fazer essa leitura em casa, para que o Senhor possa sempre falar conosco, não somente na igreja, mas também em casa. A leitura ela é muito importante para o crescimento espiritual para todos nós. Não é somente o pastor que tem que tem que fazer leitura, que tem que passar horas e horas preparando uma pregação. Não, toda a igreja. Eu sou uma árvore, essa árvore vai crescer de uma estatura que vai ultrapassar a árvore de vocês? Não, temos que crescer juntos. Somos comparados como soldados do Senhor. Soldados andam juntos, vão à guerra junto, e nós transmitimos essa energia juntos contra os nossos inimigos. Amém? Livro de Colossenses então, no capítulo 2, o versículo 6 e 7. Vamos então ver o que a palavra do Senhor pode falar então, e vai falar aqui conosco essa tarde. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 2, 6, 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Agora eu quero que vocês retenham essa palavra aqui no início do 7. Arraigados. Arraigados? Enraizados. Arraigados, enraizados, que tem raízes, a mesma coisa. Vamos reter então essa palavra. Vamos para a segunda passagem aqui então, no livro de Salmos, por favor. Salmos, logo no primeiro, uma passagem bem conhecida aqui, para quem ama a leitura bíblica, para quem ama se encher do conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Livro de Salmos, o primeiro. Glórias ao Senhor, rendemos graças e louvores ao Deus Todo-Poderoso. Livro de Salmos, a partir do primeiro, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Glórias ao Senhor. Agora vamos avançar mais um pouquinho, livro de Salmos, no capítulo 92. Salmos, capítulo 92, a partir do vamos ler 2 versículos, desculpa, eu falei VC, já está bem acostumado, hein? Aleluias. Então vamos lá, livro de Salmos, no capítulo 92, versículos 12 e 13, aleluias. 12 e 13, rapidinho, diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios, do nosso Deus.
Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aleluias! Glórias a Deus. Vamos orar. Amado Deus Todo-Poderoso, Deus de toda honra e toda glória, Pai, de antemão nós queremos te agradecer pela nossa vida, a minha vida e a vida de todos aqueles que estão aqui, e a vida de vocês também que nos acompanham através das redes sociais. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado pelo zelo que o Senhor tem tido para conosco, mesmo aqueles que se encontram hospitalizados, mesmo aqueles que se encontram enfermos, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, curá-los, que o Senhor possa tirar, meu Pai, essa enfermidade, toda essa doença que eles estão vivendo, essa agonia, esse momento de dor, esse momento de sacrifício, para eles que estão hospitalizados e também para todas as famílias que estão sentindo a mesma dor. Pai, que o Senhor possa olhar por eles, pois Tu és o médico dos médicos, que o Senhor possa curá-los, meu Pai, que o Senhor possa tirar desse momento de agonia que eles estão vivendo. É isso que nós pedimos, que o coração seja verdadeiramente tocado pelo Senhor. Aqueles que temem o Senhor viverão para sempre. Aqueles que temem o Senhor viverão para sempre. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, início de noite. Te agradecemos porque sabemos que através da palavra do Senhor, através do seu Consolador, que se chama Espírito Santo de Deus, o Senhor falará aos nossos corações. O Senhor vai colocar a riqueza que nós precisamos. Não a riqueza aqui da terra, que a traça e a ferrugem come, mas a riqueza que está no céu. Pois essa riqueza nós ganhamos dia após dia, praticando e executando as obras do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, ó Senhor Jesus. Guarde a nossa vida, guarde a nossa integridade, guarda o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração, que possamos usar esses três elementos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém, eu concordo, amém, eu concordo. Aleluias, glórias a Deus. Um coração que ferve com o fogo do Espírito Santo. É assim que nós temos que começar um culto. É assim que nós temos que falar para nós mesmos, para depois termos a possibilidade de transmitir o fogo do Espírito Santo, para que seja derramada em toda a igreja. Aleluias. Jamais mornos, antes frio ou quente. O que está frio pode ser esquentado, e o que está quente vai ficar mais quente ainda. Aleluias. Então, voltando aqui para uma pequena reflexão nessas três passagens que nós lemos aqui então agora. No livro de Colossenses, então, eu pedi para vocês, para a igreja, então, guardar essa palavra enraigados. Quanta palavra, quanta mensagem nós podemos falar sobre esse tema, então, as raízes. Quando se fala de raiz, se fala de vida. Quando se fala de vida, nós temos uma árvore. Quando se fala de árvore, ela apresenta suas folhas. Quando se apresenta as suas folhas, ela tem o seu fruto. Mas antes do fruto, tem a flor. Porque antes da flor, claro, com certeza, há toda aquela etapa onde essa árvore, ela vai então ela vai finalizar com seu fruto. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos então preparar essa terra. Nós precisamos então entender o que é ser arraigados, enraizados, ter então aquilo que representa uma grande árvore em Cristo Senhor Jesus. Porque somente com raízes superficiais, raízes curtas, que não saem para buscar a água, mas não a água aqui dessa terra, a água do Espírito. É a água do Espírito. Por que eu estou falando da água do Espírito? Porque a água dessa terra, meus irmãos, meus amados, a comida dessa terra, nós já conhecemos, todos nós já conhecemos. Nós saímos cedo para trabalhar, nós ganhamos o nosso pão, você compra a sua garrafinha d'água, não é dessa água que nós precisamos. Vocês já estão cansados de beber essa água, assim como a mulher samaritana, ela foi no poço de Jacó para poder buscar água. E todos conhecem essa passagem, quando Jesus Cristo então foi fazer uma visita ali em Samaria e se deparou, ele parou porque estava cansado, então ele se assentou ali, então ele viu que a mulher samaritana estava se aproximando.
E assim, naquela conversa que o Senhor Jesus estava tendo com aquela mulher samaritana, o Senhor Jesus então indaga para ela: se você conhecesse, se você soubesse quem está querendo te oferecer essa água que eu tenho para dar para você, uma água que te leva, uma água que vai fazer você conhecer e morar para sempre no reino do céu. Essa água desse poço você bebe agora e amanhã você tem sede de novo. O pão que você come aqui hoje, amanhã você tem fome de novo, vai querer comer de novo. Mas a água do Espírito, a água que o Senhor Jesus quer nos mostrar, a água que essas raízes, a raiz da minha árvore e a raiz das vossas árvores tem que buscar, é a água viva do Senhor, é palavra viva, é uma palavra que fala conosco todos os dias. Mas muitos negligenciam, muitos não querem buscar a água. Por isso que a gente vê muitas árvores então encroadas que pararam o seu crescimento. Árvores que aparentemente as suas folhas estão bonitas. Ei, igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você vê uma árvore que já cresceu muito, tem muita árvore aí, muita árvore de ímpio que está crescendo e que dá até bons frutos. Mas que fruto é esse? É um fruto que tem veneno, é o fruto da desobediência, é o fruto da perseguição, é o fruto daquele que não se arrepende, é o fruto daquele que não é capaz de reconhecer os seus próprios pecados. Esse fruto o Senhor não quer, esse fruto nós não devemos buscar, esse fruto não vai produzir na tua árvore. Então, voltando ao que você estava falando, as nossas raízes têm que buscar a verdadeira água, é a água do Espírito. Nós temos que nos alimentar disto. A igreja precisa de se alimentar, a igreja precisa fazer com que as raízes possam ir cada vez mais profundo. A palavra de Deus diz no seu Espírito em que ele busca profundamente, primeiramente aqueles que temem ao Senhor. Nós temos que buscar o Espírito, a palavra de Deus nas profundezas. Porque vocês como árvore e eu também como árvore, todo mundo nos vê. E no íntimo, aonde ficam as raízes? As raízes ficam na parte subterrânea e nós sabemos disso muito bem. Ninguém as vê. Ninguém as vê. Mas você, árvore, tem alguém que está te vendo. Tem alguém que está querendo cuidar de você. Tem alguém que sabe tudo da tua vida e essas raízes estão escondidas. Mas muitas vezes você está escondendo coisas, pensando que Deus não conhece, pensando que Deus não vê. Mas nós sabemos que o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é onipotente, onisciente e Ele vê tudo. Do Senhor não podemos esconder nada. Mas vale a pena então dar um jeito de que essas raízes possam crescer, que essas raízes possam buscar os nutrientes que são necessários para que a tua árvore possa dar bons frutos. Onde vocês estão buscando então a seiva que alimenta essa árvore e que vai te sustentar? De onde vem? Você está tirando a tua árvore, está mudando ela de lugar? Assim como muitos fazem. Vejo aquela árvore, vejo aquela planta, não parece muito boa, estou mudando de lugar. Muitos estão mudando, muitos não aceitam a palavra do Senhor, muitos não aceitam aquilo que está sendo pregado, porque são cabeças duras, são très têtus. Se não aceita o verdadeiro evangelho, como vamos crescer? Eu faço uma pergunta para a igreja: vocês querem mostrar os seus galhos, as suas folhas e os seus frutos frondosos dessa árvore bonita que já estão apresentadas? Ou vocês querem guardar no seu íntimo a verdadeira vitamina que se encontra nas tuas raízes? Vocês estão entendendo?
esta árvore não deve se apresentar somente aquilo que o homem vê, mas você deve crescer num íntimo, no teu interior, e isso venha da parte do subsolo, isso vem de baixo, é dessas raízes que você extrai toda essa vitamina que nós precisamos, e ela então ela vai subir, ela vai alimentar o teu tronco, e ela vai alimentar os teus galhos, e por conseguinte então ela vai alimentar o teu fruto, mas um fruto de vida, não um fruto de morte. Aleluias. Muitas vezes estou pregando aqui e tento dar uma conclusão daquilo que eu li, e aí eu calculo mais ou menos 15 minutos, quando eu vi o tempo já passou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para deixar bem claro então para a igreja, como nós estamos falando dessa árvore e um tema então, as raízes do Evangelho. Evangelho todos sabem que é a própria palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. E esse Evangelho então, para antes dele ser pregado, antes dele ser anunciado, ele tem que ter então um remanescente, ele tem que ter uma raiz, uma fonte. Vem comigo, Evangelho. Então, antes de pregar o Evangelho, quem pregou o Evangelho? Quem veio anunciar as boas novas? Tem que ter vindo de algum lugar. E é por isso que eu trouxe as raízes. Humanamente falando, muitas vezes nós temos o hábito de dizer assim: eu quero voltar para as minhas raízes. Raízes em vários sentidos das nossas vidas. Mas essas raízes humanas, para nós não tem serventia, não tem nenhum ponto positivo. Não adianta falar que você é bonzinho, que você é educado, que você seguiu todos os segmentos, todos os mandamentos aqui da terra. Está entendendo? Não adianta. A raiz ela tem que vir, é do Senhor, é em conhecimento, em leitura, é no jejum, é de tudo aquilo que é concernente o reino de Deus, é tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que sofreu, como o pastor Joaldo celebrando a ceia aqui mais uma vez, nós temos que reconhecer que essa raiz, só existe uma fonte dessa raiz, que é Jesus Cristo. Vocês conhecem a história de Jessé? Jessé com seus 10 filhos, 8 homens, 2 mulheres, e um deles vocês conhecem, ele estava pastoreando as suas ovelhas. Já sabe quem estou falando, de Davi. E Jesus vem dessa raiz. Jesus vem dessa raiz, a raiz de Davi. Então Jesus morre na cruz, ele sobe aos céus e nos deixa um consolador, que se chama Senhor Jesus Cristo. E agora ele passa a bola para nós. Il passe le relais à nous tous. Nós, como árvores enraizadas, expressada aqui no que acabamos de ler, nas 2 passagens de Salmo e no livro de Colossenses, podemos fazer essa pergunta a nós mesmos: estamos enraizados ou as raízes estão tão cultas ao ponto de morrerem? Somos capazes de reconhecer a vida que nós estamos vivendo em Cristo? Somos capazes de dizer para nós mesmos: estou fraco, não consigo desenvolver o meu ministério. Mas por que você não consegue? Por que não há desenvolvimento? Por que os seus galhos estão tão curtos, estão atrofiados? Aonde está a boa estação? Ou vocês não conseguem, ou então nós não estamos conseguindo viver as 4 estações. Nós acabamos de ler aqui no livro de Salmos, no primeiro, que nós somos comparados com essa árvore que é plantada junto a ribeiros.
Se ela é plantada junto a ribeiros, como essa água apresentada por Jesus Cristo diante da mulher samaritana, é porque nós temos uma fonte. Por que então temer diante do pecado? Por que então temer diante das dificuldades? Se o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa fonte. Ele não diria que a tua árvore seria plantada junto ao ribeiro simplesmente por azar. Não, a fonte vem dessa água que jorra para sempre. Todos nós, quando buscamos o conhecimento da palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que do nosso interior, rios de água viva fluirão de onde? Do teu interior. Mas para que essa água possa fluir no interior de cada um de nós, você tem que estar enraizado no Senhor. A raiz tem que vir de Cristo e de mais ninguém. A raiz tem que vir do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, meus irmãos, ela utiliza várias figuras de linguagens, entendeu? Para que fique mais fácil, para que nós possamos entender a mensagem. Jesus Cristo nunca precisou de usar palavras aqui, de maneira que a igreja não possa entender. De maneira que eu tenho que buscar meu celular, buscar um dicionário, palavras tão difíceis, sinônimos que eu não possa entender. Mas a palavra do Senhor, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é clara. Mas precisamos buscar em leitura, precisamos buscar a mensagem do Senhor para que possamos expressar de maneira clara para a igreja, de maneira que todos possam entender a palavra do Senhor, de maneira que todos nós possamos nos afunilar. Toda essa água, todos nós temos que desaguar, e tem que finalizar somente dentro de um poço, dentro de um tubo, porque a igreja é a unidade de Cristo. Aleluia. Santo és o Senhor. E para falar um pouco do fruto então, se nós, árvores do Senhor, estamos no momento de dar um fruto, o fruto ele é muito importante e crucial para as nossas vidas. Por quê? O último estágio então de uma árvore, no momento de dar o seu fruto, no momento onde esses frutos vai alimentar os pássaros, no momento onde os frutos então vai alimentar todo aquele que passar pela rua e vê um bom fruto maduro numa árvore, então ele vai colher, ele vai pegar esse fruto e vai se alimentar dele. Aí eu pergunto mais uma vez para a igreja com mais uma pergunta. Você tem dado fruto? O fruto da tua árvore tem alimentado aquele que se apresenta com fome e sede do Senhor? Longe, ninguém sabe o momento em que as pessoas precisam da palavra de Deus. Mas se você não levar o teu fruto ao conhecimento dessas pessoas, jamais elas vão saber. Nós devemos criar oportunidades. Nós devemos, através das nossas orações, devemos, através das nossas súplicas junto ao Senhor, pedir oportunidades para que Deus possa nos colocar na brecha, para que Deus possa colocar. Tem muita gente, meus irmãos, que tem sede. Tem muita gente que tem sede de pregar a palavra do Senhor. Tem muita palavra que está aqui, engasgada na garganta e quer soltar. Ele tem palavra, ele tem conhecimento, porque ele buscou de Deus. E quando alguém busca de Deus, que está cheio do Espírito Santo do Senhor, ele tem que dar o fruto para aquele que vai ser alimentado. Temos que ter o fruto vivo, um fruto maduro, um fruto pronto para alimentar aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Muitas vezes o ímpio, aquele que está fora da presença do Senhor, diz que eu sou amável para com o próximo, eu tenho amor, eu tenho bondade. Mentira, diz que tem amor, mas não conhece amor.
Diz que é amável com seu próximo, mas ele não consegue. Ele faz algumas vezes, simplesmente para manter uma aparência. Mas o verdadeiro amor nós sabemos que vem de Deus. Nós só podemos ter bons frutos nas nossas árvores se for através da palavra de Deus. Não adianta dizer que não preciso vir à igreja. Não adianta, pastor, dizer que eu sou bom, que eu tenho todas essas características que você acabou de anunciar aqui na igreja. Porque sem a presença do Senhor, jamais, nem eu e nem vocês, ninguém sobre a terra vai conseguir representar o fruto do Espírito para com as pessoas. Jamais. Sem a presença de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem se jogar na presença, nos pés do Senhor, não vamos chegar a lugar nenhum. Você dará o seu fruto para alguém e o teu fruto será amargo. Muitos vivem de aparência. Muitos vivem de aparência. Reconheça então o teu fruto, assim como nós devemos reconhecer a que ponto essas raízes estão crescendo, estão desenvolvendo, o que nós temos, o que nós podemos tirar de proveito na medida que essas raízes vão crescendo, à medida que a tua árvore vai crescendo e mostrando os seus galhos, as suas folhas e os seus frutos, e dia após dia. Atenção com o que está oculto, atenção com aquilo que está na parte subterrânea. Não se preocupe em mostrar para o mundo, e principalmente agora com as redes sociais, que é muito fácil tirar uma foto, passar uma mensagem para mostrar ao mundo quem você é, ou o que você quer mostrar para o mundo. Alimente as tuas raízes, fortifique as tuas raízes no Senhor. Não deixe de mostrar a árvore que você é, aquilo que está exposto para o mundo. Guarde o teu coração, guarde o teu interior, aquilo que está guardado, aquilo que está enterrado. Que nós possamos desenvolver as nossas raízes, amados irmãos, mes bien-aimés frères et sœurs. Aleluias. Santo és o Senhor Jesus. Santo és o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abrimos a Bíblia aqui no livro de Oséias, fazendo favor. Todos abrem a Bíblia para poder acompanhar. Aleluias. Vamos ler então uma pequena passagem aqui então, do pequeno profeta chamado Os Pequenos Profetas, como Oséias, capítulo 14. Capítulo 14, logo no último capítulo. Vai lá, profeta Oséias, do século 8 antes de Cristo. Amém? O profeta Oséias, ele profetizou em Israel na época que o reino do norte foi dividido com o reino do sul. Para a gente entender um pouquinho dessa passagem, foi logo após a morte de Salomão, né, pastor? Os dois reinos então divididos, do norte e do sul. E nessa época então o profeta Oséias apareceu, né, no século 8, antes obviamente de Cristo, para fazer parte daquela época onde o povo se encontrava em cativeiro. Oséias então, capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor. E vamos ler os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra: Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Essa passagem aqui, ela é muito interessante, que fala nesse cedro do Líbano. Sabia que essa planta, durante 3 anos, ela cresce 5 centímetros, mas ela já tem 1 metro de raiz? Aí eu pergunto para a igreja novamente, no crescimento nosso, no ministério de cada um, todos nós aqui temos um ministério, seja em qualquer área,
É só se colocar na brecha. Fala assim, eu quero trabalhar na igreja. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não posso ficar somente sentado. Eu não estou criticando ninguém. Eu estou dizendo, todos nós temos um desejo ardente para fazer alguma coisa. Nós temos um desejo e tem muitas áreas, tem muito campo para trabalhar. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, é enorme, é extensa, mas poucos são os trabalhadores. Quem se coloca na brecha? Quem quer colocar a sua árvore para que ela possa crescer cada vez mais? E estar enraizadas no Senhor Jesus Cristo. É se colocar na brecha, meus irmãos. Tem muito campo, mas muito campo mesmo para jogar. E nós não esquecemos, nós estamos jogando no time de Cristo. E nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Santo és o Senhor Jesus. Então, para comparar, falando aqui em árvore, falando em raízes, entendeu? Depois de um certo tempo, eu comparo. Por que eu trouxe essa passagem aqui de Oséias? Irmãos, escute bem uma coisa. Muitas vezes nós esperamos algo de Deus. Muitas vezes esperamos uma resposta de Deus, porque você já pediu já em várias ocasiões. Eu acabei de ler aqui, há momentos, que esse um do fruto do Espírito é essa tal da paciência. Nós temos que ser paciente e esperar essa árvore crescer, essa pequena plantinha. Não preocupe se ninguém está te vendo. Aliás, nós nem precisamos dos olhares das pessoas, dos holofotes, porque você está aparecendo na câmera, ou então porque você quer aparecer, então para que as pessoas possam te ver. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, não preocupe com isso não. Preocupe com as tuas raízes, preocupe com o tamanho dessa raiz que está incrustada no Senhor. É isso que nós devemos preocupar. Essa seiva, esse caule que corre no tronco da tua árvore, ela vai vir de onde? É da seiva, ela vai vir do Senhor Jesus. É Ele que nos sustenta. Meus irmãos, nós temos uma dívida com o Senhor Jesus. Nós somos todos criaturas de Deus. E Deus separou os seus filhos. Não confunda criatura com filhos. Filho, ele tem intimidade com o pai, pastor. O filho tem intimidade. Ele sabe o que o pai está pensando. Porque o pai, ele está... Tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele faz, ele tem no seu coração aquele momento de dividir tudo aquilo com seu filho. Intimidade, nós precisamos buscar essa intimidade no Senhor para que possamos ter crescimento. Intimidade, muitas vezes falta isso em nós. Cadê o passo à frente que nós temos que dar? Falamos que somos soldados em Cristo, cantamos o nome do Senhor, então vamos avançar. Deixa a timidez de lado. Você é tímido, você tem que pedir ao Senhor, e pouco a pouco as tuas raízes vão crescer, e a tua árvore vai aparecer. Mas não aparecer para os homens, aparecer para o Senhor, porque é o Senhor que vai nos exaltar. Santo, santo és o Senhor. Aleluias. Abra comigo aqui no livro de Romanos, o capítulo 11, rapidinho, por favor, porque o tempo está passando. Eu achei que não ia conseguir pregar aqui dentro de meia hora ou 40 minutos. Aleluia. Santo és o Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11 e os versículos 16 e 17. Aleluias. Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Só um instante aqui. Aleluias. 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Vou dar um comparativo para que vocês possam entender melhor essa passagem aqui.
Olha só, o livro de João, no capítulo 15, onde diz que o Senhor é a verdadeira videira, porque nós sabemos que há muitas videiras, há muitos que professam o Senhor, há muitas denominações que falam de Deus, que falam de Jesus Cristo, mas a única videira verdadeira é onde nós estamos enxertados, como acabamos de ler aqui nessa passagem. A palavra do Senhor diz em João 15, em que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Em francês, nous sommes le cep et vous êtes les sarments. Quem aqui faz parte da videira de Cristo? Quem aqui faz parte da videira de Cristo? Se nós fazemos parte da videira de Cristo, as raízes que faz parte desse pequeno tronco em Cristo, então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, é fácil nós temos que reconhecer a nossa posição. Nós temos que reconhecer quem nós somos em Cristo. Senão, para que serve sair de casa, deixar de fazer um churrasco e dar uma volta de bicicleta com a família, ao invés de vir aqui para a igreja? Tem que ter algum efeito. A palavra do Senhor tem que surtir algum efeito em nós. Aproveitando esse efeito, porque o Senhor diz na mesma passagem que eu sou a verdadeira videira e que vocês são os ramos, les branches. O galho que não dê fruto, ele vai secar. E o que a palavra do Senhor diz? Eu vou cortá-lo. Je vais le monter. Je vais le séparer. E eu vou fazer o que logo em seguida? Eu vou queimá-lo. Será que é tão difícil permanecer? O Senhor diz na sua palavra: permanecerei em vós, se vós permanecereis em mim. Mantenha-se no Senhor, mantenha-se enraigados, não tire o teu ramo dessa seiva, não tire o seu ramo que já está enxertado nessa videira que é Cristo, porque o Senhor já te chamou, nós já fazemos parte então desse time, dessa equipe do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Isso é apenas, igreja, uma ilustração. Videira, galhos, frutos. E é muito importante quando se pega uma videira como exemplo, que tem os seus cachos. Le cep avec. Tu sais comment on dit ça? Le cep c'est fruit. Ouais, ben voilà. Le cep c'est fruit. Então nós temos essa videira com seus frutos. E cada cacho, nós podemos notar que tem várias uvas. O que representa essas uvas? A igreja do Senhor como uma só unidade, pastor? Uma só unidade. Nós somos muitos, mas só em uma unidade. Todos vocês, todos nós, eu e você, toda a igreja, estamos enxertada em Cristo Jesus. Dê o fruto na estação certa. O que significa? Temos que ter paciência, como nós lemos agora há pouco. Tenha paciência, porque a tua árvore vai crescer no tempo certo. Preocupe-se primeiramente com as raízes que estão sendo desenvolvidas, que vocês darão o fruto. Não tenha pressa, porque o tempo está na mão do Senhor. Como diz, é bem expresso no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. Há um tempo para tudo. Há um tempo para beber, há um tempo para comer, um tempo para trabalhar. Há um tempo para descansar. E teremos também um tempo para morrer. Aleluias! Então, irmão, não se esqueçam. Eu dei essa ilustração falando das raízes. Quando eu estava meditando essa palavra, me veio imediatamente essa ilustração que é bonita, maravilhosa, quando se fala dessa videira,
desse pé de uva que é o Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso ver essa transformação. Um dia, outrora, ainda que somos pecadores, mas outrora que vivíamos no mundo, que praticávamos toda sorte de pecado, tudo aquilo que desagradava, e aqueles que continuam pecando, ainda desagrada o Senhor. E o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Meus irmãos, porque quem está na luz não pode viver no meio das trevas ao mesmo tempo. Não tem como. A tua árvore, então, se ela está predestinada a dar bons frutos, você dará bons frutos. Os teus frutos não serão amargos. Mas nós temos que vigiar. Nós temos que buscar o verdadeiro adubo. Esqueça esse adubo podre que nós tentamos buscar aqui nessa terra, porque de nada serve. O adubo vem do Senhor Jesus Cristo. É o bom fertilizante natural e que Ele nos dá de graça, mas nós temos que buscá-lo. Dia e noite, noite e dia, sem cessar. Porque um soldado, ele não olha para trás, como diz a palavra do Senhor. Aquele que coloca a mão no arado, ele não olha para trás, porque não precisa olhar para trás. Você sabe por que não precisa olhar para trás? Porque o alvo está na tua frente, que chama Jesus Cristo. Avance, nós devemos avançar. Nós devemos fazer com que nossa árvore possa produzir bons frutos, que ela possa crescer, uma árvore frondosa, em que toda a sua copa, toda a sua beleza, toda a sua plenitude, ela possa encher os olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, glórias a Deus. Santo és o Senhor, sem raiz, sem profundidade espiritual. Sem raiz, sem profundidade espiritual. Lembre da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte caiu ao longo do caminho, uma outra parte caiu entre as pedras, ou sobre as pedras, dá na mesma. Outra parte então caiu entre os espinhos, e uma quarta parte ela caiu em terra fértil. Mais uma pergunta: quando o Senhor que tem a semente na mão, o semeador, a parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele joga a semente, o Senhor está jogando a semente na terra e esperando que a terra seja fértil. Porque se a terra não for fértil, a semente com certeza não vai crescer. Ou mesmo que cresça, vai crescer muito devagar. E com certeza logo depois, essa pequena árvore que antes era uma semente, não dará o seu fruto na estação certa, e não dará um bom fruto, vai ser um fruto pequenininho, que não terá o seu desenvolvimento na hora certa e no momento certo, porque é Deus que faz crescer, não é o homem. O semeador saiu a semear. Será que somos capazes de entender a profundidade de uma dessas parábolas? Ou propriamente esta parábola, quando falamos da árvore, quando falamos da raiz, quando falamos dessa semente que o Senhor está jogando, procurando uma terra fértil e não está encontrando? Por que que são poucos? Por que que esses ceifeiros são poucos? Não querem, estão recusando. Estão fazendo de conta que a terra é fértil para receber a palavra, para fazer de conta que está servindo a Deus. Irmãos, onde está a terra fértil? Uma terra fértil você tem que preparar todo ano. Você tem que ter renovo. O avivamento na vida do crente tem que ser feito todos os dias. Não pode ser arroz com feijão. Nous ne pouvons pas manger la même chose tous les jours.
uma mensagem clara, uma mensagem verdadeira que vem de Deus e que tem que produzir efeito em cada um de nós. Que cada um de nós saibamos exatamente o que nós estamos fazendo aqui, na casa do Senhor. Não é nenhum clube, não é uma casa de festa. Antes, se sensibilizar com a obra, com o ministério, com a responsabilidade, estar verdadeiramente compromissado, être vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu. Aleluias. Então, irmãos, nessa passagem, falando dessa quarta parte, então, quando esse semeador está trabalhando, está jogando essas sementes, só para finalizar e concluir essa parte, que possamos verdadeiramente preparar a nossa terra, porque de outra maneira, as raízes dessa árvore não terão desenvolvimento, ou qualquer outra planta que seja, porque nós já temos a vitamina, nós já temos tudo aqui, os nutrientes que essa planta precisa, para que essa árvore possa crescer. Peça ao Senhor, se está faltando algum nutriente em alguma área da tua vida, vamos pedir ao Senhor, o Senhor vai nos dar gratuitamente aquilo que nós precisamos para desenvolver essa árvore, para que nossas raízes possam crescer. Não é as raízes do meu pai e da minha mãe que foram bonzinhos, não. É as raízes do Espírito Santo de Deus. E vocês verão, vocês vão contemplar coisas maravilhosas que nós podemos e vamos viver em Cristo, Senhor Jesus, em cada dia das nossas vidas. Não percamos tempos, temos que fazer a obra de Deus hoje. Hoje, amanhã e para sempre, até a consumação do século. Não preocupe, irmãos, com os espinhos. Não preocupe com as pedras nos caminhos. O Senhor está aqui para nos ajudar. O sol nasce para o rico e para o pobre. Muitos ricos morrem, estão morrendo. Os nossos filhos ficam doentes, assim como o filho de um rico, de um pobre, de pessoas ímpias, de pessoas que negam o Senhor Jesus. Da mesma maneira, nessa concepção, nessa linha de pensamento, nós temos que estar enraizados, independente da situação. Não importa, está desempregado hoje, espera no Senhor Jesus, vai preparando o seu CV com a tua carta de apresentação, e sai de casa de manhã e vai procurar o trabalho, e quando encontrar o trabalho diz, glórias a Deus. Senão seria fácil demais aí. Quer dizer, eu venho para Jesus, eu não fico doente, eu não vou morrer, eu vou viver a vida eterna. Eu nunca vou ficar desempregado. E o meu salário aqui no Luxemburgo é 5.000 euros. É bem que eu gostaria, né? Aleluia. Não, irmãos. Não é assim, irmão. Continuemos a fazer a obra do Senhor. Nós conhecemos os altos e baixos, nós conhecemos até onde nós devemos ir. O Senhor nos mostra o limite. Existe uma barreira. Il y a une clôture où nous ne devons pas franchir. Nós não devemos ultrapassar essa barreira. Que barreira é essa? É a barreira do pecado. É a barreira de certas coisas onde nós não devemos ultrapassar. Há sempre um limite em tudo aquilo que nós praticamos e que nós fazemos aqui na terra. E o Senhor nos mostra. É por isso que a palavra do Senhor está sempre nos avertindo. É por isso que a palavra do Senhor está sempre falando com a sua igreja. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos edifica. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos exorta. Porque o Senhor exorta aquele que Ele o ama. Temos que parar, meus irmãos, de colocar nossas raízes no mundo. E muitas vezes a ponta das suas raízes, elas estão no mundo.
Pare de imitar o mundo. O mundo é perverso, o mundo é corrupto, o mundo não tem amor, o mundo não tem compaixão, o mundo não tem zelo, o mundo não tem nada para nos oferecer. Estamos aqui só de passagem, diz a palavra do Senhor, que nós somos comparados como meros estrangeiros em terra estranha. E por que estrangeiros em terra estranha? Porque logo vocês, eu e vocês, firmados na presença do Senhor, vamos viver na vida eterna, no reino dos céus, para sempre, de eternidade em eternidade. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Porque sabemos que as velhas coisas já ficaram para trás. Elas foram muito amargas e vocês não têm que trazer mais essas velhas coisas. Essas coisas não têm que voltar na sua mente. Você não tem mais que lembrar dessas coisas, pois elas trazem amarguras. Ela vous apporte alors l'amertume dans ton cœur et dans ta pensée. Olhe para frente. O teu alvo está na frente, as suas esposas estão à frente. Coisas boas ainda estão para acontecer. Coisas boas estão ainda para acontecer. Nós temos um positivismo em nós ou não? Temos ou não temos, igreja? Ou temos que pensar, temos que estar sempre no meio da ponte para dizer: será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Onde está a fé firmada nas coisas que não se vê? Apóstolo Paulo, um pouco antes da sua morte, ele disse: guardei a fé até o final da minha carreira. Nós devemos guardar também. Vocês acham que Paulo era melhor que você, melhor do que eu? Moisés, tudo aquilo que ele fez na sua vida? Noé? Ou simplesmente isso nos serve somente com meras historinhas que nós lemos aqui na Bíblia? Se isso não nos serve como bons exemplos para viver a nossa vida hoje e mudar o nosso modo de vida, para que servem então as leituras bíblicas? Para que servem então os grandes homens de Deus que realizaram grandes obras? Meus irmãos, escute só uma coisa: grandes obras nós também podemos praticar. Vocês estão se colocando na brecha? Vocês estão sendo alimentados pela boa seiva que vem do Senhor, que alimenta as vossas raízes para que possa dar bom fruto. Ninguém é melhor do que ninguém. Se eles fizeram o que eles fizeram, praticaram o que eles praticaram, é porque eles confiaram na palavra do Senhor. E hoje, somos capazes ou nós não somos capazes? Nós somos mais do que vencedores. Nós podemos realizar as mesmas obras e até mais, diz a palavra. O Senhor próprio Jesus Cristo, Ele disse, de todos os milagres, de todos os prodígios, de tudo aquilo que Ele realizou, nós somos mais do que vencedores e nós somos capazes de realizar as grandes obras que eles realizaram. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para praticar, para realizar, para nos dar aquilo que Ele deseja no seu coração. E eu creio. Aleluias. Aleluias. Confie, meus irmãos, confie no teu coração. Confia. Procura entendimento da palavra do Senhor. Inclina o teu coração para as coisas de Deus. Faça uma varredura, uma limpeza. Faça uma limpeza. Você está vendo as ervas daninhas que estão em volta da tua árvore, que está impedindo o teu crescimento. Os insetos que estão pousando nos teus galhos e que estão impedindo que a tua árvore possa florescer e, por consequência, dar o seu fruto na época certa. Peça ao Senhor para que possa te limpar. Limpa-me, Senhor, eu sou imperfeito, eu admito os meus erros, mas me limpa. Eu quero ser uma árvore frondosa, eu quero ser uma árvore cheia de vida, eu quero dar o bom fruto, e eu darei o bom fruto, porque eu creio nas promessas do Senhor Jesus. Aleluias. Me livra, Senhor, desvia de todo o caminho do mal, de toda a falsidade. Temos que viver
uma vida santa, uma vida assim como o próprio evangelho da palavra do Senhor nos mostra, sem mancha, imaculada, sem tache. Nós devemos apresentar nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente diante do Senhor e realizar e praticar boas obras. Escuta, outro dia um colega me disse assim: não preocupe que o Espírito Santo do Senhor está em todos nós. Mentira. O Espírito Santo está no homem que tem integridade, que tem compromisso com as coisas de Deus. Todos nós temos a alma, mas nem todos têm o Espírito de Deus. Ou você acha então que o Espírito de Deus vai estar naquele que pratica o pecado, as coisas erradas todos os dias? Ele é consciente de tudo aquilo que ele pratica. O Espírito Santo do Senhor não está nele. Jesus, quando se apresenta no Rio Jordão, na Rivière Jourdain, está ao ponto de ser batizado por João Batista. E naquele momento então, João Batista ficou sem jeito, né? Mas Senhor, eu te batizar? Eu falei, sim, eu tenho que ser batizado, porque eu vim aqui como homem e eu tenho que ser batizado. E o Senhor Jesus, quando ele é batizado, o Espírito Santo do Senhor desce sobre ele. Desce sobre ele. O Espírito Santo desce sobre aquele que não tem mancha, aquele que se esconde do pecado, aquele que procura as boas obras, aquele que procura fazer o bem, aquele que procura o amor onde o amor não existe aqui na terra, aquele que procura a amabilidade, aquele que procura o zelo de Deus onde o homem não tem zelo, é aquele que procura todas as bênçãos que vêm de Deus, porque não encontra aqui na terra. Nós não podemos encontrar, nós não podemos praticar as obras de Deus através dos homens, somente através do Senhor Jesus Cristo. Às vezes pode perguntar, mas repete muito o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, vou dizer para você, muitas vezes certas pessoas têm que ouvir a mesma palavra, a mesma frase, para poder entender. Só que nós sabemos, nós como pregadores, todo aquele que prega, nós buscamos sempre os paralelos da Bíblia, ou seja, todos os versículos ou texto e contextos em que não sai do assunto e que não sai do verdadeiro entendimento da palavra de Deus, para que essa passagem, para que essa mensagem possa chegar de maneira clara e objetiva para aqueles que estão escutando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, Santo de Israel. Santo és o Senhor. Tem muita coisa, meu Deus. Tem muita coisa. Já é 7 horas. Já é 7, já passou do horário. Aleluias. Glórias do Senhor. Ei, garganta boa. Santo. Fala, Deus. Fala aos corações que estão sedentos de ouvir a palavra de Deus. Não para não. Não para de falar com aqueles que temem, aqueles que têm um amor verdadeiro dentro do seu coração. Fala, Deus, não para de falar, porque serei limpos de todo o pecado dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a toda a igreja por esse momento maravilhoso. Primeiramente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o Cordeiro de Deus, e também o Consolador, Espírito Santo do Senhor, por esse momento inesquecível. Perdedores são aqueles que não vieram aqui hoje. Perdedores são aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de vídeos que estão sendo gravados, não aproveitam a oportunidade para alimentar as suas raízes, para se alimentar da seiva do Senhor, para se alimentar de tudo aquilo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, que o nome do Senhor seja louvado e glorificado agora e para sempre.
Sejam todos abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos usando grandiosamente. Para quem? Para os homens? Não, para o reino e a glória do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Deus que não vai deixar essa